Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. David Santiago, São José Almeida, Suzete Francisco, Sónia Sapaz. Viva! O Poder Público voltou depois de 2 meses de pausa. Entre as férias parlamentares e as nossas próprias férias, a interrupção estendeu-se um pouco mais do que alguns ouvintes gostariam. É verdade, para quem não sabe, houve quem mandasse mails a perguntar por nós, quando é que voltávamos. Aqui estamos de volta e com uma novidade, uma voz nova. Hoje temos connosco a Suzete Francisco. Olá, Suzete, que é nova na equipa de política e que vai estar por aqui mais vezes. Hoje não vamos conseguir falar sobre tudo o que ficou para trás nestes 2 meses, e houve muito a passar-se nos meses de verão, sobretudo neste final, muito afetado pelos incêndios, mas com o tempo havemos de recuperar alguns temas, até porque farão com certeza parte das nossas discussões futuras. No regresso de hoje vamos centrar-nos no orçamento, porque é aqui que vão dar todas as outras dúvidas e todas as incertezas políticas do momento. E pondo diretamente o dedo na ferida, David, começo por te perguntar exatamente o que muita gente me pergunta a mim, que é: vamos ter orçamento, não vamos ter orçamento, com quem é que vamos ter, etc. Essa é a pergunta de $1 milhão, e é difícil responder porque temos algumas pistas, podemos tentar, temos aqui alguma que contribuem para uma grelha de análise mais ou menos coerente, se quisermos, mas depois há uma enorme imprevisibilidade sempre neste tipo de cenários políticos. Nós, basta pensar em 2021, eu lembro-me que a generalidade dos analistas, comentadores e até da generalidade dos políticos dizia que haveria orçamento, apesar de o Bloco já ter votado, não ter votado a favor ou não se ter abstido no ano anterior, e de o PCP já na altura então se mostrar muito reticente a fazê-lo. Acabou por votar contra, apesar dos alertas do Presidente da República, que tinha avisado com meses de antecedência desde a primavera, que vinha avisando que se não houvesse orçamento haveria uma crise política com eleições antecipadas. A verdade é que ninguém acreditava que isso acontecesse e apostava-se na seriedade, ou na seriedade não é a palavra correta, mas talvez na responsabilidade política do PCP e de Jerónimo de Sousa para evitar uma crise. Isso não se verificou. E ainda se acreditava na geringonça nessa altura, não é? Mas já era uma geringonça partida, não é? Porque pronto, já não tinha havido acordos e no ano anterior o Bloco já tinha furado essa lógica de entendimentos. A verdade também, já agora uma nota, porque ainda ontem, depois de um artigo que foi publicado no Público, os jornalistas questionaram o Presidente da República precisamente também, já a reboque um pouco desse artigo, de perguntar porque é que ele desta vez não diz se há ou não eleições antecipadas, quando foi tão cristalino há 3 anos sobre essa matéria. Ele deu uma explicação completamente imperceptível. Ninguém percebeu a explicação, falou em motivos, de ordens, de razão, ninguém percebeu, eu não percebi, e ouvi-as na televisão e li-as depois para perceber se me tinha faltado alguma nuance, mas não, de facto, não se percebe, porque é que houve uma clarificação antes e não há agora. Nem sequer percebo se isso é uma proteção do governo, porque nem me parece que o seja. Mas olha, não te alongues muito em eleições antecipadas, porque eu depois queria falar concretamente contigo sobre isso. Sim, mas era só uma nota, porque também não se percebe isso, e na altura toda a gente acreditava que essa pressão de que haveria eleições levaria o PCP a viabilizar o orçamento. Ora, neste caso, eu ainda assim sou daqueles que está convicto que haverá orçamento do Estado, porque as próprias sondagens, também têm havido comentadores e pessoas do PS a dizer que não se percebe porque é que os jornais e a comunicação social fala de que os portugueses não querem eleições. Como é que sabem isso? Ora, o que nós temos para medir isso mesmo são sondagens. E recentes, e mais recentes, menos recentes, todas as sondagens apontam para a ideia de que os portugueses querem estabilidade, não querem novas eleições antecipadas. Acabámos de vir de um ciclo infernal e frenético de campanhas e de eleições, e portanto eu estou convicto que sim, até porque, e resumidamente, há sobretudo 2 medidas em que o PS se opõe, que é o IRC e o IRS jovem, e já se opunha antes ainda das eleições, que falava disso, e logo a seguir às eleições ia haver formação do governo. O PS logo começou a dizer que era praticamente impossível viabilizar um orçamento da AD, precisamente por causa destas 2 medidas. Ora, nós já sabemos que
como disse o Ministro das Finanças, por exemplo, ao público em agosto, no início de agosto, há vontade ou disponibilidade do Governo para modelar ou calibrar essas medidas, e ainda ontem o próprio Ministro Castro Almeida... E Hugo Soares também já disse toda a gente isso. tem dito isso, vários ministros foram dizendo, eu estou a pegar no Ministro das Finanças porque alguém tem mais peso político, e também no próprio Castro Almeida, que esta quarta-feira, em entrevista à RTP, defendia, tal como também Pedro Duarte já o tinha feito numa entrevista a nós e à Renascença, dizer que acredita que haverá aqui margem e que o Governo tem total disponibilidade para um encontro a meio caminho com o PS. Ele inclusivamente dizia que podia ser, não tinha que ser 50-50%, podia haver o PS a percorrer mais caminho que o Governo, ou vice-versa, e portanto nesse sentido há claramente margem para tornar Refere-te sempre a uma negociação com o PS, a uma viabilização do PS. Eu penso numa viabilização do PS por vários motivos, porque o próprio já ficou um bocado claro de que há aqui margem para de alguma forma aproximar esta medida no sentido de a tornar mais progressiva. O próprio Governo e as informações que fui recolhendo ao longo dos últimos tempos mostram-me que esta medida, em particular da do IRS jovem, que é que tem causado mais polémica, se quisermos. Sim, e que até parece dúvidas até sobre a constitucionalidade. Dúvidas constitucionais, o próprio a dizer-se que pode colocar em causa um excedente, embora obviamente depois o Governo pudesse modelar, e as coisas não são assim, mas aqui o ponto é, há disponibilidade do Governo para modelar ou para alterar algumas lógicas desta medida. Uma delas é, como o PS, é tornar a medida progressiva, que não é em termos de IRS, mas por outro lado o Governo não deixará cair estas medidas. Essa é a informação que fomos recolhendo. Agora, uma coisa é não deixar cair, outra coisa é haver essa tal negociação. Por outro lado, só mesmo para terminar, uma coisa que diz ontem o Castro Almeida, esta quarta-feira, eu acho que isso é decisivo, pode ser decisivo, é que o PS também já disse, embora Pedro Nuno Santos já tenha dito coisas diferentes ao longo dos meses sobre o orçamento, o PS já disse que também não aprova ou não viabiliza um orçamento se não tiver lá medidas do PS. Ora, obviamente, e parece-me óbvio de facto, ontem aquilo que diz o Ministro Castro Almeida é que é natural que, havendo uma negociação e havendo vontade de parte a parte, necessariamente o orçamento terá que incluir medidas do PS, porque isso faz parte do que é habitual e do que sempre aconteceu. Acho que tem havido mais clareza de um lado do que do outro, mas deixa-me avançar para São José. No último fim de semana as redações receberam vários comunicados, tanto do Governo como da AD, a dar conta de avanço e de recuo sobre a data das negociações, as razões para ainda não ter havido reuniões. Enfim, os dois maiores partidos, na tua opinião, estão a comportar-se de forma séria neste assunto? De forma séria não quer dizer que não é séria, mas que é bastante infantil, que é estar a empolar e a criar polémicas e entrar em picardias sobre questões meramente processuais, que é datas de reuniões e marcação de agenda, e portanto acho que é uma perda de tempo desnecessária, porque na sequência do que disse o David, o que eles têm que fazer mesmo é reunir, é apresentar propostas, o caso do PS, e eu tanto quanto sei, o PS vai apresentar propostas que o PS está convencido que serão acolhidas, e portanto penso que, para além da encenação exterior que está a ser feita e que advém até da própria fragilidade, a fragilidade da base de apoio do Governo, o Governo está numa posição tão frágil que tem que pressionar muito o PS, que tem que mostrar uma segurança e um poder negocial que de facto não tem, não é? Ele tem, é uma minoria muito minoritária, são 78 deputados mais 2, e portanto fazem umas encenações de agarra-me se não abate-lhe, vai tudo ao chão, vai tudo ao charco, não aprovamos nada, mas isso também o PS também tem tido posições que um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, não é? Parece uma coisa um bocadinho bipolar, mas eu penso que, para além destas encenações com umas picardias, essa das cartas e das reuniões,
e depois no dia a seguir o PS a contestar, porque já não era preferencial, porque tinha havido reuniões com o Chega e com a IEL. Sim, Qualquer é muito primeiro-ministro- 19º ano do ensino Pois, secundário. quer dizer, qualquer primeiro-ministro tem reuniões sigilosas com todos os líderes partidários e com outros líderes da sociedade. Não é secretismo nenhum, faz parte das regras. E como primeiro-ministro tem mesmo a obrigação de reunir com os líderes dos partidos parlamentares, periodicamente. Pronto, portanto, tudo isso é uma espuma dos dias, não tem interesse nenhum. Tem interesse, de facto, é perceber onde é que vai ser o ponto de encontro. Ou seja, que o governo inclua no orçamento 2 ou 3 medidas que sejam apresentadas pelo PS e que façam um caminho no que é nas condições prévias de enquadramento orçamental, que é a criação de um novo regime de IRS jovem e a baixa do IRC, a modelação destas medidas. E aqui eu penso que o mais fácil será mesmo a questão do IRS jovem, porque o governo neste momento, até o David acabou de dizer isto, não é? Não é só o PS que se opõe a isso, é a Iniciativa Liberal também, não é? O que até parece estranho. Não, mas são bastante ferozes. Porque é quem levanta a questão da constitucionalidade. E depois há o FMI e há o Conselho das Finanças Públicas, que o já Conselho das se Finanças manifestaram. Públicas disse que pode voltar a haver déficit. Sim, mas isso também Sim, tá bem, eu um sei, bocado estranho, sei. porque depois Mas- o governo pode compensar com Sim, outras está bem, medidas. Isso David, é um mas o bocado... que é facto é que o FMI disse que não ia servir para nada. Pois, isso é outro Não, assunto. tem dúvidas sobre Portanto, a eficácia da pronto, Sobre a medida. eficácia, essa parte sim, era relevante. Sim. Portanto, eu acho que é o mais fácil de conseguir chegar ao meio caminho, não é? Ou um ponto de encontro entre a PS e PSD. E tu achas que esta surpresa hoje do salário mínimo que vai subir a um ritmo mais elevado pode também Contribui. contribuir para um... Contribui, porque é entendimento. mais uma medida que o governo está a tomar, que se o país for para eleições antecipadas, beneficia o governo. Mas a gente depois falará disso mais à frente. Não, Daqui a uns minutos. Sim, não, eu estarmos posso- a misturar assuntos. Eu posso passar já para isso, David, e tu já entraste por aí um bocadinho, que é com este cenário todo, apesar de vocês acreditarem, estarem otimistas em relação à negociação, Eu acho que não é uma questão de otimismo, fala-se eu acho que é uma questão de bom de senso. necessidade. De necessidade e de bom senso. Mas a verdade é que se tem falado muito de eleições antecipadas e o que eu te perguntava é se acreditas que esse cenário pode estar em cima da mesa na sequência do orçamento. Ele em cima da mesa estará sempre tendo em conta que há uma base frágil de apoio do governo e o governo precisa. Agora, por outro lado, também é possível governar em duodécimos. Possível é, Cavaco Silva já argumentou e disse que sim. Sim, Mas num por outro artigo lado, no Público. Mas por outro lado, aquilo que diz Marcelo Rebelo de Sousa, e voltando à carga sobre isso, ele desta vez não dizer se marca ou não eleições se não houver orçamento, é importante perceber que, ainda ontem também, e volto à entrevista de Castro Almeida, ele dizia que se houver eleições, o PRR não será concluído. Sim. E não será concluído, e eu acredito que isto não é apenas uma pressão espúria ou eleitoralista, eu acredito mesmo nisso porque nós, como sabemos, quando há uma transição de governo, as coisas param, é preciso retomar todo o processo e, portanto, o PRR tem uma execução atrasada, havendo eleições, fica praticamente inviabilizado. E, nesse sentido, nós sabemos a importância que Marcelo Rebelo de Sousa tem atribuído ao PRR, fez imensa pressão sobre o governo anterior sobre isso. Aliás, portanto, ele já argumentou precisamente com isso por uma das razões, porque o país tem que ter orçamento. Exatamente, não, pronto, é verdade. Mas por outro lado, entre eleições ou duodécimos, se calhar, mesmo os duodécimos dificultam a execução do PRR. Mas o que é que dificulta mais? Eleições antecipadas ou duodécimos? Eu não sei dizer. Mas As duas coisas. Ele terá muito a explicar se usar 2 critérios para 2 governos diferentes, Pois. porque ele foi muito incisivo da primeira vez. Era uma coisa. Na cabeça dele não havia outro cenário. Não há orçamento, não há governo. Não havia há outro crise. cenário, mas também a conjuntura era distinta. Não havia guerra na Ucrânia, não havia esta questão no Médio Oriente que pode alastrar, não havia um atraso. Em 2002 já havia. Em guerra na 2021 Ucrânia. não.
Em 2021 não, porque chumbou foi no o orçamento, sim, é o orçamento tens para razão. 22, não havia guerra, não havia estas questões, ou seja, havia PRR, é um facto, mas estávamos no início e não se sabia que o PRR estava atrasado e, portanto, nesse sentido, as condições internacionais, a própria situação da União Europeia é bem distinta do que era, não é? Do que era há 3 anos. Obviamente, há 3 anos tinha havido emissão de dívida pública conjunta para responder a uma crise. Até o nosso Parlamento é bastante diferente até do o que nosso era nessa Parlamento, altura. e não tínhamos uma força antissistema com a força que tem agora o Chega, e portanto, nesse sentido, eu estou em crer que tudo concorre para que não haja eleições antecipadas. Agora, até porque, e depois isso será uma questão que se calhar íamos tratar a seguir, mas até porque eu acho que havendo eleições antecipadas, quem tem mais a ganhar é a AD. Porquê? Porque a AD, e a Sr. José falou há bocado da Mas essa infantilidade. era a pergunta que eu tinha Eu para a sei. Suzete. Sim, não, mas está bem, mas a questão é, eu acho que não há, precisamente porque toda a gente vai perceber que só tem a ganhar com isso praticamente a AD. Porquê? Porque tem dramatizado a coisa de tal maneira que vai sempre empurrar para a oposição, e em particular para o PS e para o Chega, a responsabilidade de deitar um governo abaixo com meio ano de funções. E, portanto, nesse sentido, não vejo como evitar que haja orçamento, e que haja um orçamento onde haja medidas não só do PS. Haja medidas, porque este governo vai incluir medidas de todos os partidos, tal como fazia António Costa. Depois podia-se dizer que isso, menos do Chega, mas pode-se dizer que isso era só para parecer bem, mas faz parte. E este governo vai incluir medidas de todos os partidos na proposta do orçamento, não tenho dúvidas sobre isso. Suzete, no cenário de haver eleições e na sequência do que o David dizia há bocado, no teu entender, quem é que perderia mais? Quem é que teria mais a perder? E se quiseres falar sobre o orçamento, estás à vontade, porque o David já falou muito, mas... Não discordo do que acabou de dizer o David. Os exemplos anteriores, em particular temos o exemplo recente das eleições do início de 2022, mostram-nos que quem leva vantagem nestes casos é o incumbente, ou seja, neste caso o governo. Porque tem o discurso e a mensagem muito mais facilitada, porque vai adotar seguramente um discurso de vitimização, neste caso aqui ainda é potenciado pelo facto de ser um governo que está há pouco tempo em funções, que começou em abril. É o primeiro orçamento. É o primeiro, portanto, tem tudo a seu favor para criar um discurso de vitimização. Aliás, isso já se vê esta troca de bolas que temos vindo a assistir entre o PS e o governo, já é um prenúncio disso. Se avançarmos para uma campanha eleitoral, não tenho nenhuma dúvida de que vamos ter, a campanha vai ser um passa-culpas diário sobre de quem é a responsabilidade por esta situação. Vamos ter uma dramatização da situação, quer pelo contexto internacional, quer pelo contexto nacional, nomeadamente pela questão da execução do PRR, e essa vai ser a grande batalha. Quem é que ganha a questão de onde é que fica a percepção pública de quem é o responsável por estas eleições. Será uma questão decisiva. O ónus, não é? Quem é que fica com o ónus das eleições? À partida, pelos exemplos que temos, o ónus recai muito mais sobre o PS, ou seja, o PS terá que explicar muito bem aos portugueses porque é que não lhe cabe a responsabilidade de umas novas eleições, que, como nos dizem as sondagens, os portugueses não querem. A percepção que tivemos, desculpa interromper, mas a percepção que tivemos em 2021-22, quando a esquerda não aprovou o orçamento do PS, é que essas eleições penalizaram muito a esquerda. A esquerda que rejeitou a viabilização. Eu sei que os partidos não concordam com isso, os partidos em questão, mas a sensação que tivemos e depois o que vimos no novo Parlamento é que a esquerda foi reduzida a um grupo muito mais pequeno. Portanto, é um risco efetivo. Sim, e quer o Bloco, quer o PCP esforçaram-se muito nessa campanha por explicar, por atribuir a responsabilidade das eleições antecipadas ao Presidente, antes de mais, e isso também convém ressalvar, o chumbo do orçamento não implica necessariamente a convocação de eleições, isso é uma decisão do Presidente. Na altura, os dois partidos insistiram muito nisso, insistiram muito nas
culpas do PS pelo chumbo do orçamento, mas como se viu no resultado eleitoral, parece Acabaram inegável penalizados. que foram penalizados pelo chumbo do orçamento e pelas eleições consequentes. Portanto, acho que o PS, e acho que o próprio PS tem noção disso, temos visto isso ao longo das últimas semanas, de que terá aqui esta dificuldade de não arcar com a responsabilidade do cenário de eleições antecipadas. E apesar dos resultados nas europeias terem dado um decréscimo do Chega, num cenário destes é muito propício para ser aproveitado por um discurso como são sempre a mesma coisa, nunca se entendem. Portanto, nós é que vamos fazer diferente. Mas se me permitem só acrescentar isto, eu acho que o Chega também seria penalizado num cenário de eleições antecipadas. Acho que provavelmente o PS e o Chega seriam até os partidos mais penalizados. O Chega terá, aliás, a mesma dificuldade que o PS, Sim, porque o governo seguramente vai atirar quer ao PS, mas também ao Chega à sua direita, porque o Chega pode viabilizar o orçamento. Claro, não, e porque é com o eleitorado do Chega que votou Chega, melhor dizendo, nas últimas eleições, que o PSD pode crescer. Há algum eleitorado PS de centro, mas também com o eleitorado que, entretanto, por acaso não tenho bem Chega. essa percepção, não é a minha percepção das coisas. Acho que não, esse eleitorado não vai entender assim, não vai... O eleitorado do Chega é talvez Veremos. O eleitorado menos uniforme de todos os eleitorados, até porque o Chega nisso aproxima-se dos partidos grandes do sistema, aquilo que se chama os catch-all parties, que têm sempre eleitorados menos uniformes do que os outros partidos, e nesse sentido consegue ir buscar vários tipos de pessoas, com não só o descontentamento, mas não só as pessoas que cedem, digamos assim, ao discurso mais populista, mas também pessoas que, entretanto, foram penalizadas por causa de fecho de fábricas, esse tipo de coisa. Ou seja, eu acredito que sim, e acredito mesmo que talvez que até a IEL pudesse, talvez, eu diria que só a IEL e o LIVRE é que seriam os partidos aqui com menor margem de penalização, que seriam talvez menos penalizados. Acho que todos os outros partidos arriscariam perder ainda mais do que nas últimas. Eu queria aproveitar que estamos a falar um pouco sobre eleições para lembrar que nos últimos dias soubemos que a esquerda não se conseguiu organizar para ter uma frente com o PS e o Bloco e PCP em Lisboa, e que nas autárquicas, e que dificilmente conseguirá fazê-lo nas presidenciais se o PS apostar no candidato Mário Centeno. O Bloco já disse que não apoiará. E por isso te pergunto, São José, acreditas que há espaço para a AD crescer nestas duas eleições de 2025 e 2026? Bom, primeiro, já ficou demonstrado pelo que aqui foi dito, que a AD tem espaço para crescer se houver eleições antecipadas, que serão em 25. Em relação às autárquicas, eu penso que estamos a falar, e às presidenciais, de fenómenos diferentes e que não são muito influentes para o que sejam resultados de próximas legislativas, quer sejam antecipadas, quer sejam em 28. Porque o que nós temos em relação às autárquicas, neste momento o PS tem 149 câmaras, o PSD tem 114, ainda é uma margem de 35 câmaras de diferença. Se bem que em 21, em relação a 17, essa diferença tivesse baixado de 63 para 35. Portanto, em 17 o PS era muito maioritário, mas continua a ser bastante maioritário. 35 câmaras de diferença ainda é uma diferença. Depois, as autárquicas vão ter um fator novo, que é o Chega. Até que ponto é que o Chega vai ter força distritalmente, concelhiamente, para verdadeiramente ganhar poder. Mas poderá acontecer, haver conselhos em que o Chega vá em coligação local com o PSD. Isto parece um contrassenso para o partido Luís Montenegro, que diz que não é não. Mas o peso de decisão... Se houver uma definição estratégica de cima de que isso não acontece... Sim, mas atenção, que já me explicaram no PSD
que as regras do PSD para as escolhas autárquicas São locais. são locais. A direção nacional tem muito menos imposição. Mas tem poder de veto. Mais ou menos, porque em Sintra nós vimos aquela situação que toda a Sim, gente mas- queria mas- o Marco Almeida e o Passos de Coelho disse não. Pois, poder mas, de veto. E foi sim, está bem, mas o que eu sei é que isto está a preocupar o PSD. Acredito, sim. Isto está a acredito. preocupar o PSD, tanto quanto eu sei. E porque eles preveem que possa vir a acontecer casos desses. E até pode acontecer o Chega roubar alguns Roubar, candidatos ao claro. PSD. E, portanto, eu acho que, apesar da diferença ainda ser muito grande, há aqui um outro fator, que é o efeito do Chega sobre eleitorado do PSD autárquico. Assim como à esquerda prevejo que o PCP venha a perder mais câmaras para o PS. Uhum. Isso sim. Em relação às presidenciais, eu acho que ainda Só estamos... interromper uma coisa para dizer de autárquicos. Atenção que há outro fator que pode ser mais penalizador para o PS. O PS tem mais presidentes de Câmara a atingir o limite de mandatos Sim. do que o Mas PSD. Isso também pode... Mas isso pode, mas também não é relevante porque os outros também têm. Mas o PS tem bastante mais que o PSD. É natural que o PSD suba, é sobretudo natural que o PS deixa, não sei se vai anular os mais 35, mas não prevejo que haja assim uma grande vitória do PSD nas próximas autárquicas. Mas é uma inversão, o ciclo inverteu-se, não é? Sim, agora o que pode... E repita, isso não tem nada a ver com a questão do poder central e do governo. Em relação às presidenciais, eu acho que estamos ainda todos a viajar na maionese. Desculpa lá a expressão, mas só daqui a 6 meses. Será a partir de janeiro. Vá lá para ser a Há coisa. muitas pessoas a posicionarem-se. Sim, há muitas pessoas a posicionarem-se. Ainda A ontem marcar o falava- lugar. O Jorge Sampaio anunciou com mais de um ano de antecedência. Sim, mas muitos Isso o é fizeram. Mas possível. até, E o Gouveia até- Melo pode fazer o mesmo agora em janeiro. Sim, mas vamos ver em janeiro, a partir de janeiro, o que é que acontece. E digo mais, mesmo que o Gouveia Melo se candidate, eu não vejo que o Gouveia Melo, perante candidaturas fortes com apoios partidários, não vejo que... Eu penso que ainda estamos muito Havemos de falar longe. muito disso. O Gouveia Estou Melo tem o certa apoio do de- Chega, se candidatar. Sim, está bem, mas Marcos Mendes terá o apoio do CDS e do PSD. Sim. Vamos ver, já- Centeno, como se fala, terá o apoio do PS. Quer dizer, essas coisas em termos de presidenciais, quem viveu como eu vivi, que já era crescidinha e votei e vivi com grande, e era já bastante crescidinha, As de 86. as de 86, 85, 86. Quem viu aquela primeira volta em 85 e depois viu o resultado de 86, ainda a precisão vai no adro. Ainda a precisão vai É no uma adro. eleição de surpresas, uma fase de campanha de surpresas ou pré-campanha. Posso só voltar um bocadinho atrás, só para sublinhar uma coisa. Parece-me que as autárquicas são eleições muito específicas, com uma lógica muito própria, em que é muito Claro, eu difícil gostei, eu estava- identificar tendências. E nós temos aqui, nas próximas, duas situações que serão muito interessantes de acompanhar, que é Lisboa e Porto. Lisboa tem Carlos Moedas, que ainda não anunciou a recandidatura, vamos supor que será recandidato, e temos, aparentemente, sem o PCP, mas uma frente de esquerda em Lisboa, o que torna a corrida bastante interessante. E no Porto temos a saída de Rui Moreira, que deixa tudo em aberto. E serão duas autarquias que dão muita medida do sucesso ou insucesso depois dos partidos, e que me parece que estão bastante em aberto. Sim, não é só aí. O Moedas acho que não está tanto em aberto. Acho que é mais fácil. Pode ser fácil a Moedas ganhar as autárquicas. Depende de quem o PS apresentar. Mas há aqui outras questões dessa especificidade que têm a ver com o facto de que o PS, a grande derrota que houve nas últimas autárquicas para o PS, apesar de ter ficado à frente, Lisboa. foi a perda de Lisboa e de outras capitais de distrito. Sim, Coimbra. Outras cidades importantes como Sintra. Basílio Horta não se recandidata, o PS vai manter Sintra. Cascais, Carlos Carreiras não se candidata.
PSD vai manter Cascais. Portanto, há aqui assim vários fatores depois de leitura E há o conjunta. Porto, que é a principal de Sim, todas claro. das Já tinha incógnitas. falado. Ela já tinha falado, Susana. não é? Pronto, eu estava a dizer que Há para uma além outra. Há uma outra questão muito relevante nas autárquicas. A CDU tem a sair, julgo que 12 dos 19 A presidentes de Câmara. CDU, eu não gosto de fazer adivinhações, mas a CDU vai ser das pessoas que vai percentual, vai ser das pessoas, vai ser dos partidos que vai, o PCP, que vai percentualmente perder mais câmaras. Percentualmente, se calhar já não. Em termos Talvez. de percentagem, Sim, em proporção eu para o que percebo, tem eu percebo. hoje. Mas é um caminho inexorável. Tem Claro. sido assim. Sim. Suzete, eu ainda queria acabar com uma pergunta um bocadinho diferente para ti. E virar-nos um pouco para o Parlamento, que hoje é muito polarizado. Tens uma esquerda muito vincada e uma direita muito vincada. Tens a direita populista radical a ter a maior bancada de sempre. E é curioso como neste Parlamento que eu descrevi como polarizado estão a coexistir agendas conflituantes que em ambos os casos conduzem a uma certa paralisação ou marasmo. Eu refiro-me ao facto de termos ao mesmo tempo a esquerda a tentar alargar o prazo para a interrupção voluntária da gravidez e o governo e a direita a tentarem fazer um veto de gaveta à eutanásia. Onde é que tu achas que isto nos pode levar? Bom, se falarmos em termos gerais, tem-nos levado a uma maior crispação, parece evidente, da vida política e do discurso político. Sobre estes dois casos em concreto, diria que nos próximos tempos não nos leva a lado nenhum, ou seja, fica mesmo numa certa paralisação. No caso da eutanásia, o Governo já deixou muito claro que vai esperar pela decisão do Tribunal Constitucional, que tem lá dois pedidos de inconstitucionalidade. O que é, chamemos-lhe, juridicamente esquisito, é uma figura que não existe, esperar, a lei foi publicada, não está em vigor porque não tem a regulamentação e não existe eu não tenho memória disto ter acontecido antes, de uma lei não ser aplicada à espera de uma decisão do TC. Isso não existe no ordenamento jurídico português, portanto é uma decisão política para tentar evitar ali uma questão que é uma questão muito complicada. Na realidade é muito isso mesmo. complicada O não para a tomares uma decisão neste caso é uma decisão. Sim, é uma decisão política, é uma questão muito difícil para a AD. Mas foi essa a decisão tomada pelo Costa já. Não, o que o governo do PS fez, que até que não está cabalmente explicado até hoje o porquê, foi que o período de regulamentação da lei decorreu durante o período do governo de António Costa, até setembro, portanto ainda 2 meses antes da queda do governo. Portanto, na verdade, o período de regulamentação pertence ao PS, a lei não foi regulamentada, nunca foi esclarecido porquê, se foi por dificuldades técnicas, o que é que impediu que a lei fosse regulamentada em tempo. E agora temos aqui uma questão dilatória. Não é previsível, isto são 2 pedidos de fiscalização sucessiva, costumam demorar muito tempo no Tribunal Constitucional. Anos às vezes. Seguramente pelo menos 1 ano, na melhor das perspectivas, o que aponta para o final deste ano, portanto a lei vai ficar ali congelada e depois vamos ver, se houver uma declaração de inconstitucionalidade, está resolvido o problema da AD. Se não houver uma declaração de inconstitucionalidade e as decisões que houve do TC até agora não punham em causa a eutanásia, o princípio Era algumas eutanásia, normas questões concretas procedimentais. E conceitos, eu lembro-me que eram conceitos, sim, eram coisas... não era o princípio em si. Aí, eu acho que ainda vamos ter muito tempo de espera, porque lá está, depois haverá complexidade técnica e de implementação e várias outras explicações. No caso da interrupção voluntária da gravidez, nós já fizemos esse trabalho, em princípio esta proposta, mesmo a do PS, que é um bocadinho mais recuada, 12 semanas, a do Bloco são 14 semanas, portanto o alargamento do atual prazo de 10 semanas, não passam nesta configuração parlamentar. Parece-me que o mais relevante aqui é a discussão ser posta em cima da mesa. Na verdade, esta questão nunca se tinha levantado, é um assunto mais ou menos em que não se tem, enfim, houve algumas alterações, mas mais de outras questões que não o prazo. É a primeira vez que se está a discutir o alargamento do prazo, em que há propostas. Quer dizer, houve propostas das deputadas não inscritas, Joacine e Cristina Rodrigues, na altura,
como não inscrita quando saiu do PAN e antes de ser do Chega. Presumo que ela agora tenha mudado de opinião. Não, e na altura, quando foi a legalização. Mas não chegou a ser discutido, na verdade, porque depois houve a discussão. Sim, mas quando foi a legalização, havia propostas que apontavam para as 12 semanas, já na altura. Ok. Mas essa discussão nos ficou, anos entretanto, 90. muito Sim, fechada. pois, a lei foi aprovada e nunca mais nunca ninguém mais agora. falou Pronto. disso. É um facto. O que acontece aqui é que, enfim, não passará à partida, o Chega é contra, o PSD é contra, embora vai ser um exercício interessante ver como é que a bancada do PSD vota esta proposta, porque normalmente há liberdade de voto nestas questões e há sempre alguns desalinhados, historicamente, há sempre desalinhados na bancada do PSD. Mas atendendo a que quer o PS, quer o Bloco já têm propostas em cima da mesa, diria que farão o seu caminho e um dia mais tarde, noutra configuração parlamentar, seguramente a questão voltará. Mas para já parece-me que vão ficar as duas à espera. Nós podíamos continuar a conversar, aliás, como se viu nunca mais acabava o assunto, porque de facto os temas políticos não se esgotam aqui, mas agora que estamos de volta não adianta também querermos gastar tudo no primeiro episódio. Vamos avançar para o momento final, a que chamamos público e notório. Escolham bem, David. O meu público notório é Carlos Moedas, e em particular a reboque também da entrevista que hoje publicamos no Público, em que Carlos Moedas está há precisamente 3 anos a governar a Câmara de Lisboa, e o discurso dele parece de alguém que acabou de assumir funções. O problema do lixo é um problema que vem de trás. O problema do excesso de concentração de turistas por via dos cruzeiros ali na zona do centro de Lisboa, ele diz que é um problema que vem de trás. O problema dos placares, daqueles grandes placares que estão a poluir a cidade, vem de trás, vem do anterior executivo. Os carros a mais que vêm para Lisboa é um problema que vem de trás, que já existia. O problema dos buracos nas ruas e nas estradas é um problema que vem de trás, e ele diz que só há buracos. Só é possível haver buracos porque houve anos e anos sem se fazer nada, ou seja, nem em 3 anos era impossível tapar buracos. Ele não governa melhor a Câmara porque o PS bloqueia a governação, e já agora olhando um bocadinho para o país, os problemas do país são causados pelas forças extremistas de esquerda e direita. Carlos Moedas é um inimputável. Suzete. Eu queria sublinhar uma notícia que foi avançada hoje pelo Jornal Notícias, que o Público, entretanto, também já noticiou, de que o Ministério da Educação está a pedir a alunos e professores que devolvam os routers e cartões da internet que tinham sido fornecidos às escolas. A medida já tinha sido aprovada em Conselho de Ministros, mas está agora a ser executada e parece-me que este dá e tira que há na educação é um bocadinho bizarro. Portanto, tivemos uma decisão de dar acesso gratuito à internet a alunos e professores, computadores, atenção, fora da escola, e agora volta tudo para trás e isso só se mantém para os alunos dos 3 escalões da ação social. Mas E para os que têm provas digitais, salvo erro. Sim, e para os que têm provas digitais. Todos os governos fazem juras de amor à educação e à escola pública, mas na verdade isto é de uma instabilidade permanente, com decisões e contradecisões. Este agora dá, agora tira, que não parece que faça muito sentido, além do risco de deixar aqui, para já para os professores, não é? Para os próprios professores, nomeadamente os professores que estão deslocados, que têm que garantir que têm internet fora do seu local de trabalho, ou ficar no local de trabalho, sendo que os professores têm muito trabalho para lá das próprias aulas. E depois em relação aos alunos, nem todos os alunos carenciados estão na ação social, portanto há aqui um risco de facto de retrocesso, e de deixar alunos para trás, que deve ser todo o contrário do que deve ser o princípio da educação e da escola pública em particular. São José, faltas tu. Pois eu vou falar de um estudo que foi hoje divulgado sobre as empresas do setor de turismo e os trabalhadores imigrantes nestas empresas do setor de turismo. Portanto, os imigrantes representam 16% da mão de obra
do setor de turismo hoje em dia. Sendo que as empresas do setor de turismo, só 38,5% delas têm medidas de integração de imigrantes. Isto para dizer o quê? Não é só o Estado português e o Estado enquanto administração pública central e o Governo que têm que fazer e tomar medidas e aplicar medidas de integração de imigrantes. Isto é um trabalho de toda a sociedade. E por maioria de razão das empresas que utilizam estes trabalhadores. Há normas, há apoios, há programas, por exemplo, para o ensino do português a trabalhadores imigrantes. Só cerca de 8% das empresas é que utilizam esse apoio para a aprendizagem da língua. Portanto, olha, é um público notório de cartão vermelho às empresas, porque compete às empresas também contribuírem ativamente para esta integração dos imigrantes. Dos seus funcionários, no fundo, não é? Este foi o nosso Poder Público da Rentrée. Vamos estar aqui na próxima semana, já depois de PS e PSD se encontrarem para falar sobre orçamento e sobre linhas vermelhas. A reunião é nesta sexta-feira, dia 27. Até quinta. Até quinta. Até quinta. O público fica no ouvido.